no jogo do Corinthians, eu ia começar pelo seguinte. Esse final de semana eu vi uma série, aliás, é bem mais ou menos, chama Magnatas do Crime. E um dos personagens é um cara chamado Vinnie Jones, que foi eleito o jogador mais violento da história do futebol. Jogar na Premier League nos anos 90 é um caceteiro. Wimbledon. Um caceteiro de marca maior. Você já tá dando sugestão pro Fagner quando ele acaba pra virar uma minissérie. Não, eu tô dizendo o seguinte. O Vinnie Jones era conhecido por entradas viris, nossa, violento. Tá bom. Aí se você vai ao YouTube e coloca Vinnie Jones skills, né? Ou que não são skills, na verdade, são as porradas que ele dá. Dele. Nenhuma deve as entradas do Fagner aqui no Brasil. Nenhuma. O Fagner é tão viril como o Vinnie Jones, que pegou a pecha de ser o jogador mais violento do mundo. Desleal. Desleal, né? Desleal, viril. É uma coisa, virilidade é uma coisa. Deslealdade é outra. Né? Tudo o que o Vinnie Jones fez nos anos 90 para ter essa pecha, o Fagner também faz em campo hoje. Jogava que time? Jogou no Wimbledon. Jogou um monte de time. Sim, ele rodou na Premier League. Nos Teve muitas expulsões na carreira? Ele fez Snatch, Porcos e Diamantes também. Sim, ele fez... que é isso? Um filme do Guy Ritchie. Como ele ganha essa fama de vilão, ele saiu, obviamente, do futebol e deram a ele... Foi ser ator. Foi ser ator e ser esses caras meio bastardos e tudo mais. Como o Cantona também virou ator, mas o Cantona por outra forma, né? O Cantona era um craque, mas era disciplinado, maluco. E o Fagner não deve nada a esse cara. Se você pega o comparativo de entradas do Fagner, violentas, e do Vinnie Jones, dos anos 90, é a mesma coisa. Então o Fagner, ele entra hoje numa esfera no futebol brasileiro para se tornar, se não na história, ou maior, mas um dos 5 jogadores mais violentos que o futebol brasileiro já viu. Olha é impressionante. Porque... uma posição... Flavinho, todos os jogos do Fagner, não é que é uma entradinha aqui a colar, são entradas maldosas. Entradas em que ele vai para machucar mesmo o adversário. É uma coisa que revolta até o próprio torcedor do Corinthians, que fala, amigo, chega. Eu tenho amigos corintianos que falam, cara, a gente às vezes fica com vergonha de ver. É impossível defender o Fagner. Primeiro pela bola que tá jogando, o Quesada, jogando nada. Nada. Ontem ele teve no primeiro tempo pelo menos umas 4 bolas de saída, que ele dá no pé dos caras do Atlético, que você fala assim, amigo, chega. Você não tem condição mais de ser titular. Ele foi substituído no intervalo pelo Mateuzinho, né? Então, assim, Flavinho, não dá mais. O Antônio Drelli tem que pegar, amigo, é o seguinte, chega... Ou você se recicla de alguma forma, ou você vai ficar 6 meses entrando em forma, que eu preciso de você jogando bola, ou então, acabou. Eu tenho 2 laterais aqui e eu preciso jogar. Eu preciso de alguém que entre em campo e não me arrisque a tomar um cartão vermelho. A ser expulso logo, Mateuzinho entrou ontem de novo, né? Michelete, você viu... O Mateuzinho já era pra ser titular faz tempo. Você assistiu a esse jogo, porque você estava no jogo do Palmeiras, mas você viu também. Ele então fez vamos comentário do jogo. Então vamos deixar os dois aqui falarem do jogo. Eu acho que às vezes a arbitragem protege muitos jogadores ao longo da história. Por exemplo, um jogador que eu achava extremamente violento e tomava poucos cartões, poucas vezes era expulso, era o Lugano. O Lugano, pra mim, era um jogador muito violento e tomava poucos cartões, dava a impressão que o árbitro pipocava pro Lugano. E tá pipocando pro Fagner? Os árbitros estão pipocando pro Fagner? Me dá essa impressão. Porque, porra, não é me dá essa impressão. Todo mundo fala a mesma coisa, hoje tem tantas imagens, tem tantas... Mas e o Corinthians, o Michelete? Jogou mal pra burro. Jogou mal pra burro, mas olha... Lembrando que o Galo teve um jogador expulso aos 45. Olhando o ponto positivo disso daí, que eu tava até falando com alguns torcedores do Corinthians... o Corinthians, sob o comando do Mano Menezes, o Corinthians jogou com um a mais praticamente o tempo inteiro contra o São Bernardo no Campeonato Paulista. Também. Né? Sim. E o Corinthians perdeu. O Corinthians conseguiu a proeza de perder 1-0, ainda tomou um gol com 1 a menos. Sim. Ontem, com um time muito superior, que é o Atlético Mineiro, o Corinthians ainda empatou 0-0. Isso é uma maneira de olhar o copo meio cheio mesmo, hein, Michelete? Porque olha... É o copo meio cheio. Mas o copo vazio, mais vazio, né? É você deixar ainda o Fausto Vera na equipe, você ter, por exemplo, é isso que o Quesada falou em relação ao Garro. O pessoal marca o Garro, você não tem uma válvula de escape no meio de campo. Já é para se pensar de jogar com Coronado e Garro. Coronado entrou, né? No lugar do já Garro. É para se pensar nessa possibilidade, para você ter um outro jogador dividindo a armação do Corinthians.
já é para você pensar em não ter mais o Fausto Vera, só ter o Fausto Vera como terceira, quarta opção. Esse gol foi anulado, só lembrando que estava impedido. Né? Gol é uma jogada que começa a ser desenhada pelo Milito. É a segunda vez que o Atlético faz um gol desse em espaço de uma semana. Tá treinando. Por quê? Precisa treinar ali. Como é que foi o gol do título? Não o terceiro, né? Mas o gol que realmente encaminhou o título mineiro pro Galo. É uma bola fatiada também, de inversão, e o Saravia sai lá da lateral e faz o gol no Cruzeiro. Do outro lado. Do outro lado. Toca de cabeça pra trás, assim. Exatamente. Uma jogada bem interessante. Ele sai lá da ponta, ele invade a área, né? Com o Paulinho, com o Hulk puxando, faz o gol de cabeça. O Atlético, Micheletti e Quesada e todos, no segundo tempo, apesar de ter um jogador a menos, foi pra cima do Corinthians. Foi pra cima. Achei bem legal. E teve não foi uma chance, porque não foi uma chance perdida, mas uma grande defesa do Cássio no chute do Scarpa. Foi no... Que entrou muito bem no jogo. Foi já nos estertores, no finalzinho do jogo. O Galo chutou 3 bolas contra 2 do Corinthians na moldura. Então, quer dizer, um time que estava com um a menos conseguiu fazer, né? Conseguiu fazer mais do que... Cara, a gente brinca, o Quesada é pessimista e tal. Cara, eu não tô vendo nada de diferente daquela coisa ruim que a gente viu no ano passado. Com o Mano, e com o Luxemburgo. Com o Lázaro, e antes lá com o Silvinho, e antes com o Mancini, e com o Coelho. O Corinthians é uma nota só, né? E uma nota só ruim, né? Você vê, a gente falou do Garro. Já manjaram, pô. Você marcou o Garro, o Ranieri não arma. O Fausto Vera não arma. Pô, volantes precisam armar. Aí você vai comparar. Aníbal ajuda na armação. Lá no Flamengo, quem que é o volante do Flamengo? Ulgar. Ajuda na marcação. É isso. Os volantes de hoje não são... Rodri. Mas você tá pegando o City. Mas a gente tem que ter essa referência, pô. A gente não é um futebol de quinta categoria. Nós somos campeões. Você tem que se espelhar no melhor, né? Então, mas tudo bem. A gente tem capacidade para fazer isso. Em cima disso, você acha que o Ralf não jogaria hoje no time do Corinthians? Não, o Ralf jogaria porque o Ralf ele fazia algo que nenhum volante depois dele fez, que é limpar o trilho. Ele era o terceiro zagueiro. Ele era o terceiro zagueiro. Eu e você lá na zaga com o Ralf, a gente ia para a seleção brasileira. Não, e outra coisa. Ia chegar na seleção, a gente ia ferrar o técnico da seleção. E o Ralf era o seguinte, eu não vou inventar. Eu vou roubar a bola e dar pro pé do cara. Rouba 5 metros, Paulinho. Rouba, passe de 5 metros, Elias. Passe de 5 metros, Douglas. Acabou. Passe de 5 metros... Aí de 10 metros, porque o Danilo ficava um pouquinho mais na frente. Alex, Danilo. Jorge Henrique, é isso. Você não tem esse volante hoje, porque o Ranieri não é esse pegador como é o Ralf. Já que ele não é esse pegador como o Ralf, ele tem que fazer o diferente do Ralf, que é a qualidade de... Até o Micheletti falou, ele roubou uma bola lá. Pô, Micheletti, é verdade, ele roubou, mas uma bola. Um volante tem que roubar 30 bolas durante o jogo. E ele tem que dar aquela pifada com qualidade. Então... Marcou o Garro. O Fausto Vera, com todo respeito, eu não sei o que acontece com esse rapaz, cara. Não existe. Ele não consegue dar um passe certo. Acho que a cabeça dele não tá no Corinthians. Não tá pensando em outra coisa. Tá pensando em outra coisa. E aí é o seguinte, o meio-campo não funciona, o Hugo é um lateral que não apoia. Limitadíssimo. O Fagner não faz uma jogada de linha de fundo. Não, o lateral tem que fazer a jogada de linha de fundo. Você vê que a situação é tão ruim do Corinthians com a lateral esquerda que eles estão ressuscitando o Bidu. Daqui a pouco o Bidu vai entrar. Sim. Porque o Bidu era muito contestado no ano passado. O Bidu é pior que o Hugo. Olha, não é. O Bidu não é pior que o Hugo. Não, é ruim, mas é... É que no ano passado... O Hugo deu a única finalização do Corinthians do segundo tempo. Foi. No ano passado, pra fora, né? No ano passado, quando eu tava o Fábio Santos, com todo o respeito à história do Fábio Santos, o que o Fábio Santos fez pelo Corinthians, as conquistas dele, mas quando eu tava o Fábio Santos em casa, eu falava, acho que é melhor colocar o Bidu. Quando tá o Bidu em campo, eu falo, putz, acho que é melhor voltar o Fábio Santos. Era isso. O outro no banco sempre é melhor, né? Não, mas o Hugo realmente não tem condição. Não tem o Palácios, né? Agora o Palácios a gente tem que esperar para ver. Mas o cara é eternamente machucado. Então, agora só para fechar. Então você tem um meio-campo que não produz. Você tem laterais que não apoiam. Você não tem triangulação, você não tem o jogo apoiado. E aí a bola, quando chega pro Wesley, ele tenta definir sozinho a jogada. Tem momentos que tem que driblar, mas tem momentos que ele tem que fechar pro meio e tabelar com alguém. Não parece ninguém. Aí o que acontece? Na vitória na Sul-Americana, o 9 foi o Romero e o Yuri jogou mais aberto. Ontem o Antônio Oliveira inverteu outra vez. O Romero não vai bem aberto pela ponta direita. Tem que jogar centralizado. Ou joga aberto na esquerda, mas lá tá o Wesley, ou joga como um falso 9, ajudando na construção da jogada. O Romero é muito o caso do Rony do Palmeiras, né? É aquele jogador que começou aberto,
Ele não tem habilidade para ser ponta, ele não vai quebrar a linha com drible, com velocidade, mas ele é chato. Sabe se posicionar. Ele sabe se posicionar. Ele vai... Eu discordo de você. Pelo lado esquerdo, eu acho que ele vai muito bem. Muito pelo bem. Lado esquerdo, sim. Pelo lado direito. Pelo lado direito, não. Mas você vê que a característica do Romero... E quem joga pela ponta, o cara tem que ter uma habilidade diferente. Que é o caso do Wesley, que é o caso do Wesley, a gente viu ontem. Quebrador de linha, o cara que vai pra cima, veloz e tal. Como o Romero é um cara de mais entrega e como ele é aquele jogador mais rompedor, ou seja, ele vai atacar o espaço do adversário na movimentação e tudo mais, é um cara mais brigador, ele quando faz esse movimento dentro da área, ele consegue atrair muito mais a marcação e abrir espaço para os companheiros e a bola sobrar nele do que vindo por trás com a bola. Agora, vocês falaram do Coronado, né? Eu acho que por tudo isso que a gente tá falando, vai sobrar pro Romero, sabia? Não é possível, gente. Porque é o seguinte, o Wesley ele não vai mexer com o Wesley, que é o único driblador do time mesmo, que vai pra cima. E Yuri não tem como colocar no banco porque precisa valorizar o Yuri pra vendê-lo. Não, é verdade. Não, mas você tá se sabotando, é verdade, é verdade. É verdade, o Corinthians quer vender o Yuri, só que tem que vir uma proposta legal, porque meteu 22 milhas em cima do jogador. O Ranieri não vai sair do time. O Maicon, quando voltar, vai ganhar a posição do Fausto Vera, não porque o Maicon, é porque o Fausto Vera é muito ruim. O Garro você não mexe. E o Coronado vai pedir passagem. Você vai mexer com quem? Vai errar, porque vai mexer com o Romero. Eu tiraria o Yuri do time. Só que ninguém tem peito de tirar o Yuri do time. E aí vai ter uma seguinte questão. Porque ele tem hoje 2 centroavantes, 2 camisas 9 no elenco. Porque ele não considerava. Ninguém considerava o Romero... Não considerava o Romero então como... Não, mas nunca o Romero foi considerado camisa 9. E aí se tem no elenco o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Aí o que vai acontecer? O Pedro Raul vai virar a terceira opção? Mas é o jeito. Né? Com investimento alto também. Mas é um investimento errado. A gente falou aqui sobre a contratação do Pedro Raul. Era uma contratação errada. Desnecessária. Acho que era. Desnecessária. Né? Primeiro contratasse um ponto aberto ou contratasse mais um cara de criação. Ou contratasse um lateral esquerdo. Ou um lateral direito. Exato. Vamos lá, moçada. Vamos contar até 3 pro pessoal dar likes, porque nós estamos com uma audiência subindo. E eu vou ler alguns superchats, tá bom, Gabriel? Então vamos lá. Você já vai separando aí. Quando eu contar até 3, o Sormani grita da sua casa lá na Granja Viana também. Pra todo mundo dar like. 1, 2, 3, dê like! Vai, garotada. Muito bem. Vamos lá, ler alguns superchats. E tem vários chegando em moedas estrangeiras, inclusive. Leandro Porto, 5,99 €. É bastante, hein? Fala, pessoal, diretamente da Alemanha. Sou corintiano, mas o que o Fagner faz é realmente revoltante. O Lam tinha o mesmo biotipo que ele e não dava um pontapé. Obrigado, Leandro, que é torcedor. Melhores laterais direitos que eu vi. O Leandro Porto, ele é torcedor do Bayern de Munique. Ele resolveu mudar para a Alemanha para ver o time dele ser campeão. Né? Porque ele falou, tá ganhando todo ano, né? E tal. Agora vou morar na Alemanha lá, porque pelo menos. Chegou lá, vai perdeu. Filho desgraçado. Não, na verdade, ele e o Kane, né? Ele e o Kane também. Mais um superchat, vamos lá. Mais um superchat, pode botar na tela, Gabriel, por favor. Wesley Neves, R$5. Alguém precisa parar o Fagner, se não for arbitragem, que seja algum jogador que o deixe parado por um bom tempo. A gente não estimula que ninguém quebre o Fagner, obviamente, Wesley, mas a gente estimula que algum colega de clube, e que alguém vá lá e fale com ele. Algum órgão do futebol. Um STJD da vida, né? Que ninguém faz tem um precedente. O Caio Tenório, do Vasco, do Nova Iguaçu, deu uma entrada criminosa no Rossi do Vasco. O TJD, né, no caso, do Rio, deu uma punição de 3 jogos para ele. Então, alguma coisa tem que sem ele ter sido expulso no campo. Vamos lá, mais superchats. Bilionário Tio Patinhas, olha que bom. R$10. A meu ver, o Palmeiras joga o que precisa para vencer ou não perder. Time seguro. Já o Flamengo não consegue atender as expectativas com esses jogadores que lá estão. O Flamengo não jogou nada, mais uma vez. Falaremos bastante do Flamengo do Tite assim que a gente terminar aqui. Exatamente. Luan Lima, $2. Flavinho, o malvado favorito, adoro odiá-lo. Abraço. Outro Luan, muito obrigado. E daqui a pouco a gente põe mais superchats também, tá bom? Luan é a mistura do Luan com o Lucas Lima. Vamos arredondar aqui o Corinthians. Nossa, o Corinthians pega campo vai ser a mesma do lado do Flavinho nas provas
o que temos. Nossa, eu quase capotei. Corinthians por falar nisso, teve um cara que desceu. Depois a gente precisa mostrar isso daí. O cara que errou a saída do Mineirão. Flávio. O cara desceu. Você desceu a escada. O cara desceu a escada de carro. Mas ele fala que ele achou que... Fala que essa gente que você fala do Corinthians. O Corinthians pega Juventude e Bragantino agora, os 2 jogos fora de casa. Caxias na quarta e no sábado em Bragança. Estava até comentando com o Berna. Se você for observar que o Atlético é um dos favoritos, apontado por essa mesa aqui num consenso... Para mim é o favorito, inclusive. Inclusive você coloca como o principal, não é um resultado ruim. Eu não acho. Não, desse ponto de vista... Você não acha o resultado ruim também? Só que é o seguinte, contra a Juventude e Bragantino, o Corinthians tem que buscar esses 6 pontos. Se quiser brigar por alguma coisa. Contra o Juventude e contra o Bragantino fora de casa é só... Juventude paulada, já teve paulada de 6, vocês lembram? 6, exatamente, que o Geninho pediu a conta antes de terminar o jogo. Né? O Hugo arrebentou com o jogo. De calcanhar. Aquele Hugo era bom, esse Hugo do Corinthians. Juventude que empatou o primeiro jogo com o Criciúma fora de casa. E o que eu falei do Corinthians, eu acho que serve para o Atlético também. O Atlético tem que... Às vezes dá uma sonolência nesse time do Atlético Mineiro. Às vezes o time também... O Facicano, o Scarpa já podia ser titular desse time, podia não? Mas ele já foi. Ele já foi titular. Ele entrou bem, cara. Ele entrou bem. Ele jogou contra o Rosário Central como ala pelo lado direito. Ele tem uma bola parada perigosíssima, né? O Atlético, como ele joga com o Paulinho, com o Hulk e o Zaratio, ele não consegue encontrar esse espaço para Scarpa, porque como ele se sente mais confortável jogando pela esquerda, você não vai sacrificar o Paulinho não dá. no melhor lado em que ele consegue jogar bola. E o Paulinho é o jogador mais decisivo do Atlético hoje, mais até que o Hulk. Se você tira o Zaratio pela direita, aí você acaba dando ao Scarpa uma condição que vai matar aquilo que às vezes ele tem de melhor. Aí ele batendo a falta ali. Que é surpreender o adversário, ou indo para a linha de fundo no lado esquerdo, ou então jogando no pé que não é o dominante, mas justamente para surpreender o rival, que é saindo da esquerda para a direita, né? Você vai deixar o Scarpa mais previsível somente jogando por dentro. Você vai perder a chamada linha de fundo. Que o Atlético tem com o Paulinho na esquerda também. Ou seja, então não tem lugar para ele. Hoje tá difícil. Eu colocaria pelo lado direito no lugar do Saravia. Tanto é... Jogando o Saravia como terceiro zagueiro pelo lado direito. Aí vai no que o Bernardo falou. Como ala mesmo. Você colocaria ele como ala. Sim. Não, na verdade como zagueiro. O Scarpa. O Scarpa, eu acho que você dá a condição do Scarpa ser ala, você vai... limitar um jogador que é criativo com a bola nos pés. Mas ele foi um dos melhores em campo no jogo contra o Rosário Central. Não, sim, mas ele entrou, né? Ali no eu acho que tem jeito, viu? Tem jeito, cara. Se você fizer um 4-4-2 com... Só que aí é o seguinte, é o que você falou do movimento. O Scarpa, necessariamente, em alguns momentos, vai ter que fechar pelo meio, né? Agora, será que o cara não consegue dar 5 passos pro lado, né? Agora, o Otávio ontem colocou o Garro... Então, o Otávio tem sido um jogador muito... É bom esse jogador. É o cara que claro do Atlético Paranaense. Era do Atlético Paranaense. Para aquilo que ele se propõe a fazer, que é marcar um dos caras cerebrais do time, o único cara cerebral do time adversário, ele fez muito bem ontem Você tem uma possibilidade de talvez abrir mão do Igor Gomes para ter o Scarpa jogando por dentro. Ele é mais jogador do que o Igor Gomes. Eu gosto do futebol do Igor Gomes. Diferente de muito torcedor do São Paulo. A saída do Igor é muito boa, agora, né? Eu acho ele um cara que... a gente mudar pro Flamengo e o pessoal, a audiência tá ótima, então vamos dedo no like, né? Dedo nas curtidas aí, que é muito importante sempre a gente ter bastante curtidas, de modo que o YouTube entenda que este programa é relevante. E é mesmo, muito bem. E esse Corinthians vai até onde? Eu sei que um jogo só é ridículo fazer qualquer tipo de prognóstico, mas a gente viu o Corinthians de Campeonato Paulista. Você viu a classificação do Corinthians? Você viu a tabela? Tá no meio da tabela. 12º. Olha. Não, agora, falando sério, é um jogo só, evidente, classificação nesse momento não significa nada e tal, mas o futebol sim, o futebol a gente consegue avaliar, que é ruim. Continua ruim. Não adianta a gente enganar ninguém. E, mais uma vez, falei isso pro Berna. O time que quer ser campeão, para pagar tudo de ruim que foi no ano passado, tinha que ter vencido o Atlético. Podia ser o Flamengo ou o Palmeiras. Difícil, não vai ganhar. Mas se quiser falar, não, é diferente, qual é o diferente? É dentro de casa, que tem aquele mantra, que já não vale mais, caiu em Itaquera já era o mantra, né? Não, é verdade, caiu em Itaquera. O ano passado o Corinthians fez um campeonato brasileiro, 19 jogos, com um aproveitamento inferior a 50%.
Não pode. Dentro de casa, eles têm que ter 70% para o mês mais agora. ontem. Qual é o aproveitamento agora? 33%, né? Porque ganhou 1 ponto. Então, quer dizer, quer ser campeão, tem que tentar vencer todos os jogos em casa. Já começa empatando com o Atlético Mineiro. Ah, mas é o Atlético Mineiro. Gente, mas quer ser campeão, tem que ganhar do Atlético Mineiro. Porque lá qual é a tendência jogando no Mineirão? Perder. Então, é isso. E tem uma coisa importante, que é a circunstância, o contexto do jogo. Né? O Batalha foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Perfeito. Aí é o seguinte, você pode até empatar o jogo, mas você tem que chutar no gol, cara. Tem que tentar ganhar. Você tem que tentar ganhar Bola o jogo. na trave, jogadas... Sufoco. O Corinthians finalizou uma vez com o Hugo. 2 vezes, porque teve o Hugo chutou fora e depois ele chutou uma bola que o goleirão fez a defesa. Que foi a falta, né? Não dá, cara. Você tem que atacar mais o adversário. Você pode até jogar numa bafa de forma mais desorganizada e tal, mas você tem que ameaçar, você tem uma a mais, né? Tem que mostrar vontade de ganhar o jogo. Aí vai também a leitura do Antônio Oliveira de enxergar como ele pode reconstruir o meio-campo, né? Ô, Facinca, Chile quente também, hein? Os técnicos portugueses, eu vou te dizer um negócio, hein? Jogou pra torcida, Agora de chutar copinho d'água. Falou sobre os volantes, né? O Corinthians tem alguns times que se apegam assim a algumas tradições. Por que não o Coronado e Paulinho? Também pode ser. Pode ser. O Paulinho está se recuperando, acho que está entrando. Mas quem vai marcar? Eu vejo o Paulinho como a solução dos problemas? Não. Eu não contrataria o Paulinho pro meu time. Mas aí é o seguinte, ele tem contrato com o Corinthians. Você olha para as opções do Corinthians. Você vê lá o Ranieri, que é o único que pode fazer um primeiro. Aí você vê Maicon, não dá. Fausto Vera, não dá. Quem sobrou? O Paulinho. Então põe ele. Jogou dessa forma, o Quesada lembra desse jogo até, que o Corinthians jogou bem, cara, contra o Flamengo no Maracanã. Mas não como primeiro. Ele jogou melhor do que o Flamengo, aquele jogo. Mas nesse jogo ele jogou com o primeiro. Sim, ele jogou com o primeiro, mas eu acho que até por voltar de lesão e fisicamente estar mais travado, coloca um cara na proteção e solta ele na posição que ele se sente melhor. Facinca, acho o Paulinho Coronado uma baita de uma ideia, só que aí o volante precisa ser um volante diferente desse do Ranieri. Tem que ser um volante pegador. Entendeu? O Corinthians tem que buscar no mercado. Então, porque aí você libera mais o Paulinho e o Coronado. Porque o Ranieri é um primeiro volante, mas não é aquele primeiro volante... Ele é mais clássico, ele não é... Era pro Fausto Vera ser esse primeiro, ele não é. Mas nem vou falar o que ele é, porque, enfim... Você falou essa questão do Ranieri, de repente, virar um terceiro zagueiro. E se mudasse o esquema do Corinthians e jogasse com Félix Torres, Gustavo Henrique, praticamente o Ranieri como um terceiro zagueiro... Acho uma boa. Tá? Aí você coloca o Paulinho para marcar um pouco mais pelo lado direito, o Maicon, que é canhoto, marca pelo lado esquerdo, cobrindo aquele lado esquerdo ali, o Wesley também fazendo o ala, Garro e Coronado e o Romero na frente. Eu acho que você vai ficar muito vulnerável. Mateuzinho na direita. Então, mas... E o Maicon meio que fazendo aquela quase função de lateral. O Maicon não tem mais essa intensidade. Ele perdeu completamente a velocidade de recuperação. Será? Ele não tem essa recuperação, mas o Hugo não tem também. Sim, mas aí foi um erro de estratégia de elenco. Você está contando com um jogador que é nulo. Você está tentando resolver alguma coisa numa deficiência do elenco. Eu estou tentando resolver. Mas aí está cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. Melhores opções... Não acho uma má ideia. As melhores opções que ele tem tecnicamente... Não. Para se adequar no esquema tático. Você vai ficar vulnerável. Mas com 3 zagueiros, você tem... Não, acaba aí, porque a gente chega de esquema com 3 zagueiros, você precisa ter 2 laterais que apoiam. Se você não tiver 2 laterais que apoiam, você vai ficar com uma linha de 5 e aí é menos gente... Você libera mais o Mateuzinho, eu jogaria com o Mateuzinho pela direita, e você tem o Wesley para toda hora. Né? Eu acho esse esquema, Micheletti, com todo o respeito, meio que suicídio hoje. Não é uma merda, mas assim, mas é suicídio.